Olá, amigos da Rádio Opinião Play. Hoje estamos aqui para prestar uma homenagem a Roberto Dinamite. Sim, Roberto faria hoje, no dia 13 de abril de 2025, 71 anos. E é claro, a Rádio Opinião Play e eu, Gilmar Machado, tenho aí uma gratidão ao Roberto, porque no início da jornada da Rádio Opinião Play tivemos a honra de fazer uma entrevista com o Roberto, contar um pouquinho aqui dessa história. Eu procurei o Valdir Luiz, né, jornalista, célebre, botafoguense, que trabalhava com o Roberto no programa na TV Bandeirante, todas as tardes, né, início da tarde, trabalhava na TV Bandeirante. Eu procurei o Valdir Luiz e pedi ajuda para que eu pudesse fazer uma entrevista com o Roberto. E o Valdir falou: olha, ele é muito tranquilo, eu vou falar com ele, mas você liga. E aí ele me deu o telefone, eu liguei para o Roberto, e o Roberto me atendeu muito bem, marcou com a gente lá na porta da TV Bandeirante, só me pediu que fosse no máximo 20 minutos, e a gente falou: tudo bem, 20 minutos, só que foi uma entrevista de mais uma hora, de 1h30, né? A entrevista mesmo tem em torno de 26 minutos, mas a conversa foi de mais ou menos 1h30. Eu estava acompanhado, na época ainda, estudante de jornalismo, o João Marcos, que hoje já formado, está aí trabalhando, me ajudou a produzir essa entrevista. Então fica aqui o nosso registro, né, do carinho, do respeito que a gente tem pelo Roberto, né? Roberto Dinamite, ídolo da história do Vasco da Gama, né? Defendeu o Vasco por 21 anos, né? São 1.110 partidas, 702 gols, campeão brasileiro em 74, 5 vezes campeão carioca com o Vasco da Gama, artilheiro do campeonato nacional, maior artilheiro do campeonato nacional, né? Tem 190 gols. No Carioca, o Roberto fez 279 gols, né? Só em São Januário, 184 gols. Então, assim, esteve em 2 Copas do Mundo, 1978 e 1982. Nós fizemos uma entrevista assim, sensacional com o Roberto. Questões que a gente está debatendo nesse momento, o Roberto respondeu para a gente nessa entrevista que foi dada em fevereiro de 2019 na porta da TV Bandeirantes aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo. Então eu quero agradecer, Roberto, eternamente grato pela forma honesta, generosa com que você recebeu a equipe da Rádio Opinião Play, e a gente vai ser eternamente grato. Então, galera, assiste aí essa entrevista, porque vale a pena. Roberto, o Eterno. Bom, Roberto, você começou no campo de São Bento, em Caxias, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Como é que se deu assim o contato na época, né, lá no São Bento, com o Vasco? Sua aproximação lá? Ela começou por intermédio de um observador, um olheiro que era de Caxias também, que morava em Caxias, que olhava garotos da Baixada, pelo nome do Gradim. Gradim foi uma pessoa que teve lá no São Bento. Eu jogava no São Bento, meu irmão jogou no São Bento, meu pai também. Então, ele teve lá observando, olhando os garotos e gostou das minhas atuações e de um garoto também que era um meia, que é o Zezinho. Então nós dois fomos juntos para fazer o teste no Vasco, e fazendo ali aquele percurso, né, da saída do São Bento, andar 1 quilômetro, e aí daqui a pouco a gente pega um ônibus até Caxias, que na época não tinha ônibus direto até a Praça Mauá. Descia em Caxias, pegava um outro ônibus para descer no Sabão Português para começar a treinar. Então, a minha história, ela foi toda ela pautada e vivida através do futebol, entendeu? Então, minha mãe era torcedora do São Bento, número 1, meu pai foi um grande goleiro, meu irmão também um grande jogador. Até as pessoas brincam lá em Caxias e no bairro, falando que o pior da família fui eu, né? Então, mas foi muito legal, uma vida assim, de uma criança. O futebol entrava como uma brincadeira. O futebol como uma brincadeira, mas ao mesmo tempo uma paixão, né? Aquilo ali era o que a gente tinha.
né, para poder, tinha um campo muito grande, o campo do São Bento, entendeu? Tinha uma sede social, que na época tinha bailes, essas coisas todas. E aí, jogando já no São Bento, comecei a fazer meus golzinhos aqui, ali e tal, e aconteceu isso, o Gradinho levou a gente para o Vasco, nós ficamos lá treinando 2, 3 meses, daqui a pouco a gente já estava no infantil, e joguei algumas partidas pelo Infanto Juvenil do Vasco, e logo a seguir tive uma oportunidade para jogar na equipe juvenil, isso nos anos 70, 71, quase no final de 70 para 71, então eu joguei nas categorias de base, de infantil, 2 meses, depois fui para o juvenil, que hoje é a equipe de júnior, e fiz a minha estreia em Petrópolis, jogando pelo time juvenil do Vasco, nós ganhamos o jogo de 7-2, eu fiz 2 gols, e aí já voltei para o time juvenil e ali me preparei para ser titular em 71, me tornei titular, o Vasco foi campeão carioca juvenil em 71, eu fui artilheiro, e aí começou, em finalzinho já de 72 também, iniciei a minha carreira jogando pela primeira vez no Maracanã, lá contra o Internacional, na equipe principal, onde eu fiz um gol, com aquele chute forte, e o Jornal dos Esportes, lá o Aparício, junto com o Léo Mário, deu lá o título, né, o Garoto Dinamite Explode no Maracanã em razão do chute, e ali começou a minha carreira, a minha trajetória. Bacana. Ô, Roberto, você acha que assim, de alguma maneira a várzea, né, porque na verdade São Bento é um clube de bairro, né, a gente costumou chamar de várzea, não é sendo pejorativo, mas ela foi de alguma maneira sendo substituída pela escola de futebol. Você vê isso como um avanço do futebol? Eu vejo, eu acho que a partir do momento que os próprios governos municipal, estadual, começam a desenvolver isso, é claro que os clubes amadores, né, por exemplo, o São Bento tinha uma estrutura legal, tinha um campo legal, tinha uma sede muito boa, entendeu? Por isso que passaram ali grandes jogadores. Agora, eu acho fundamental, quando a gente fala da Baixada, de proporcionar aos garotos a oportunidade de, quem sabe, um dia se tornar um jogador de futebol, mas além disso, né, se tornar um cidadão, um homem de bem, eu acho que o esporte pode sim ser esse veículo através de escolinhas de futebol, do acompanhamento escolar, do acompanhamento das famílias, para que ele no futuro possa, quem sabe, se tornar um bom jogador, mas acima de tudo um cidadão, um homem de bem. Roberto, a paixão do torcedor, na nossa opinião, lá na Rádio Opinião, é alimentada pela memória, ou seja, por gols, títulos, ídolos como você, são importantes para o crescimento da torcida. Você certamente ajudou no crescimento do número de torcedores no Vasco. Mas para você, qual é o lance, né, ou o título, o que marcou a sua trajetória? O que você, de alguma maneira, existe um lance? É lógico que todo mundo fala sempre naquele gol antológico com o Lençol, você mandou as do Botafogo, né? Botafogo, contra o seu Botafogo. No meu Botafogo. Mas tem alguma coisa para você que foi o start, que é a sua memória? Cara, foram etapas da minha vida, porque o meu início foi muito difícil. Aí, como criança, 7, 8, 9 anos, 2 cirurgias na perna. E eu jamais poderia imaginar jogando ali no São Bento, não tinha ninguém olhando a gente, né, olhando no sentido de poder vir a se tornar, ou ser observado por um time profissional. Mas surgiu o Gradinho e acho que isso aí foi fruto do trabalho que foi feito no São Bento, nas escolinhas que foram realizadas ali. E eu comecei em uma dessas escolinhas e com 14 para 15 anos tive a oportunidade de treinar no Vasco e me tornar o jogador que fui. E acho que quando eu falo de mim e falo com orgulho, é porque todos os garotos, muitos dos garotos podem também ter esse mesmo sonho, ter esse mesmo desejo. E para isso, são coisas simples, que de ter uma boa família essa independente de classe social, mas uma família que possa estar ali te apoiando, te incentivando, uma criança que possa estar dentro da sala de aula, uma criança que possa, quem sabe, também estar ou num clube ou em projetos desses de esporte, que eu acho que é fundamental
para que a gente possa realmente preparar o cidadão, preparar não só o atleta, mas o homem para a sociedade, para o segmento. Então, eu vejo dessa forma. Eu tive uma família, um pai e uma mãe que foram importantes, tenho meus irmãos ainda, né? E tive o Vasco que me deu essa oportunidade e eu segurei isso. Eu joguei praticamente 20 anos como atleta profissional. E aí, quando eu falo isso e falo do Vasco, eu falo com orgulho, porque você, garoto que está aí olhando e observando isso, pode sim ter esse direito, porque eu saí de classe média baixa, filho de funcionário público, mas tive um pai e uma mãe que foram importantes, tive um clube que me deu todas as condições. Então, hoje, já parei de jogar tem mais de 20 anos, até mais, né? E dizer que tenho o maior orgulho de ter saído da Baixada, de ter sido esse jogador que fui. Hoje, o Vasco tem mais de 115 anos de vida, desde a sua existência. Então, hoje eu continuo sendo o maior artilheiro da história do Vasco, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Vasco, mais de 1000 partidas com a camisa do Vasco, o maior artilheiro de todos os campeonatos brasileiros com a camisa do Vasco, o maior artilheiro de todos os campeonatos cariocas. Tudo isso mostrando que é possível você, garoto, sonhar com isso, mas desde o momento que você realmente tenha a coisa básica da vida de todos nós, que é ter uma família, de estar estudando, de estar buscando o seu espaço com humildade, com dedicação, respeitando as pessoas mais velhas, que eu acho que esse é o caminho para que a gente possa ter um futuro e um Brasil melhor, onde a gente pensa e sonha com um Brasil mais igual, mas para isso você tem que estar preparado para receber o apoio, o incentivo, e é dessa forma que eu enxergo a criança ou o cidadão brasileiro que tem de informação. Eu acho que não é só o futebol, mas o esporte em si proporciona e dá condições para que você realmente possa se relacionar, conviver com pessoas e, quem sabe, se tornar um atleta não só de futebol, do vôlei, do basquete, natação, de atletismo, de qualquer segmento, mas com dignidade e com respeito a todos. É uma grande lição, né, de vida que você acaba de trazer para nós aqui. A gente fica feliz a beça de receber mais essa lição. Roberto, além do Vasco, você jogou no Barcelona, na Portuguesa, no Campo Grande. Você teve um bom começo no Barcelona, acho que chegou já fazendo 2 gols. É verdade. Eu iniciei no Vasco, nos anos 80 eu fui para o Barcelona, joguei praticamente 4 meses no Barcelona e houve uma mudança de técnico, e esse técnico que entrou não era muito simpático a jogador sul-americano e principalmente a brasileiro. Então a dificuldade para mim foi essa. E aí eu que estava acostumado a jogar todo domingo, ter essa sequência, estranhei isso um pouco. E aí surgiu de novo o interesse do Vasco, mas primeiro até o interesse do Flamengo, da minha volta para o Brasil. E isso gerou um rebuliço aqui no Rio de Janeiro, na época, e com o próprio Vasco. E aí eu optei em voltar para o Vasco, voltar para o Brasil, voltar para o Vasco. Num jogo memorável aí contra o Corinthians, fiz 5 gols na volta ao Brasil, e aí daí para frente consegui marcar ainda muitos gols com a camisa do Vasco e com a camisa da seleção. Nesse teu retorno tem 2 questões que todo mundo gosta muito de saber, que é essa disputa, Márcio Braga e o Eurico, então, vice-futebol. Mas na realidade... Náutico ou Corinthians? Você acabou falando aí de Corinthians. É verdade. O primeiro jogo foi fora do Rio, foi contra o Náutico. Mas o jogo no Maracanã foi uma partida memorável, porque você pega o Corinthians de Caçapava, Sócrates, e grandes jogadores que tinham, o Jairo, né, que faleceu agora há pouco tempo, Amaral, que era jogador da seleção brasileira, Vladimir. Então, grandes jogadores, o Corinthians vivendo um grande momento, e eu chego no Maracanã num jogo que a torcida do Vasco presente, a torcida do Flamengo que estava fez o jogo, fez o jogo da preliminar e tal. Então, foi uma volta assim que eu jamais poderia imaginar. 5 gols contra o Corinthians, para mim foi sensacional, e eu só tenho a agradecer aquele lá de cima. Então, é justamente nesse ponto que eu falei anteriormente da questão da memória alimentar a paixão.
alimenta até a sua paixão, a memória. É verdade. É verdade porque eu tive primeiramente a opção de escolher para onde poderia ir, mas voltei para onde o clube que me deu como base, sustentação da minha carreira, da minha trajetória, entendeu? E alimentar o futebol, que era uma paixão que eu tinha e que gostava, para mim não foi tão difícil. Então, eu sou muito grato, porque eu acredito que na vida da gente tudo é uma troca. E dizer que a instituição Vasco da Gama me proporcionou ser esse jogador que eu fui, ser a pessoa que sou, e ao mesmo tempo eu tenho consciência de que retribuí ao Vasco ao longo desse período, com gols, com jogos, com atuações. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho. E aí eu falo para essa garotada aí que está na Baixada, que vocês têm esse direito também. Vamos sonhar grande, que vocês podem estar aí, quem sabe, no futuro bem próximo, dentro de um grande clube de futebol, Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, ou qualquer outro clube de menor porte, mas que vocês tenham aquilo que é o importante, que é a dignidade de fazer a coisa acontecer. Roberto, em 78, você teve uma participação importante na Copa do Mundo. Eu me lembro que foi a primeira Copa que eu assisti na minha vida. Você fez gol contra a Áustria. Isso. E teve toda aquela situação. O Brasil acabou não ganhando, a gente hoje já sabe o porquê. Mas entre 78 e 82, você continuou arrebentando nos campeonatos, sendo artilheiro. Mas quando chega em 82, Roberto, você não teve a oportunidade que, sinceramente, eu e muitos torcedores acham que é de jogar naquela seleção. Tem torcedor que imagina até o seguinte: como é que seria o ataque da seleção de 82, Zico e Roberto? Você ficou chateado com aquilo de não ter jogado? Cara, eu sou uma pessoa bem tranquila com relação a isso. Acho que o importante, quem convocou, que na época era o Tele, o técnico da seleção, ele optou pelos outros jogadores. E os dois centroavantes que foram da minha posição eram o Careca e o Serginho, dois grandes goleadores, artilheiros por onde passaram, tecnicamente bons jogadores, mas eu me achava em condições de estar ali servindo a seleção brasileira. E isso só aconteceu porque o Careca teve um problema de contusão, e aí eu fui convocado para aquela seleção de 82, que foi a seleção da minha geração, de grandes jogadores, Leandro, o próprio Oscar, Luizinho, Júnior, Falcão, Cerezo, Zico, Sócrates, Éder, Serginho. Entendeu? Então, eu me via, quando fui convocado, me via estar dentro desse grupo com esses jogadores com muita qualidade técnica, tanto que essa seleção foi apontada como uma das grandes seleções que o Brasil fez aí ao longo de todos os tempos. Então, eu só lamento não ter tido a oportunidade de ter jogado 82, de ter entrado naquela seleção de 82, onde a gente poderia... eu entro com aquele famoso si, que joga muito com esse cara, Então, acho que se eu tivesse tido a oportunidade, acho que eu poderia, sim, realmente ter contribuído e muito com a seleção, principalmente nessa Copa. Você acha que, de alguma maneira, 82 foi mesmo divisor de águas no futebol? Porque todos apontam que aquele futebol arte, de alguma maneira, acaba à medida em que um futebol força, defensivo, vence aquela Copa do Mundo, que foi o caso da Itália. Você também concorda com isso? Eu considero o futebol brasileiro sempre, até nas conquistas que o Brasil teve e nas derrotas, o Brasil sempre teve seleções tecnicamente muito boas, entendeu? É claro que dentro das seleções, o Brasil, quantidade de jogadores, sempre faltava alguém para o torcedor, para um cara de imprensa. Mas eu acho que a de 82, ela conseguiu reunir uma geração depois de 70, dos anos 80, uma geração não de 1, 2, 3 ou 4 jogadores, mas uma geração de grandes jogadores em cada posição, e que, infelizmente, só não conquistou a Copa do Mundo. E aí eu entendo da seguinte forma, que a seleção era tão boa, a seleção tinha tantos jogadores qualificados que a gente não enxergava uma derrota para a seleção e não admitia empatar um jogo. Então o Brasil perdeu para a Itália dentro de um resultado que classificava o Brasil
com o empate, nós saímos para buscar o resultado, tentamos fazer mais um gol e que infelizmente veio a acontecer a derrota. Eu, particularmente, como jogador, fiquei triste pela derrota, mas mais triste ainda de não ter tido a oportunidade de jogar naquela grande seleção, de ter jogado ali com Zico, Sócrates, Éder e outros grandes jogadores da nossa seleção brasileira. Eu tenho uma estatística que acho que é interessante mostrar isso, porque nós fomos grandes adversários dentro do campo, fora dele nós tínhamos o respeito, o carinho, e os nossos pais se encontravam muito nos jogos no Maracanã, quando a gente jogava nas categorias de base. Mas é um dado interessante, das vezes que eu joguei com o Zico e que o Zico jogou comigo na seleção, a gente nunca perdeu um jogo. Nós jogamos 21 partidas, acho que vencemos 16 jogos e empatamos 5. Então, era um saldo bastante positivo, né? Infelizmente, em 82, a gente tinha tudo para, como se diz na gíria, para arrebentar e não tivemos a oportunidade de atuar juntos. A estatística ratifica um desejo. Com certeza, é isso aí. Roberto, você acha que assim, a saída do jogador brasileiro muito jovem para a Europa acaba atrapalhando de alguma maneira para ele ser ídolo no futebol brasileiro? Hoje o Brasil está um pouco carente disso, né? Porque quando você tem um jogador com 16, 17 anos que começa a se destacar e começa a aparecer dentro dos grandes clubes, esse jogador normalmente ele já está quase que vendido, ou então já é vendido com pouco, vamos dizer, com pouco tempo como profissional dentro do clube. Então a gente tem exemplo, Felipe Coutinho, né? A gente tem exemplo de outros, agora o próprio Vinícius Júnior, o Paquetá, são jogadores que mostram ter muita qualidade e que saíram cedo dos grandes clubes, principalmente aqui do Brasil, o próprio Neymar e tal, essa coisa toda, mas infelizmente hoje é o mercado. O mercado hoje, você apareceu no futebol, já tem todo mundo olhando, já tem o agente para negociar, para te colocar no mercado. E isso dificulta mais ainda a permanência desses jogadores nos grandes clubes. Roberto, assim, você mesmo já falou e eu concordo, acho que você deu muito ao Vasco. Né? Mas o Vasco me deu muito também. É recíproco. Mas aí tem a sua passagem lá como presidente, você foi até campeão. Uhum. Mas eu uma vez conversando com o Zico e perguntei para ele o desejo dele ser presidente, ele falou assim, jamais. Porque ele tinha medo da exposição a qual você claro. acabou passando. Você de alguma maneira se arrepende? Cara, eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. Agora, me arrependo de ter ido para um segundo mandato. A administração de um clube, ela não passa pelo presidente, que é a pessoa máxima, passa por uma administração, um conjunto de pessoas. Né? O financeiro, o administrativo, o técnico, o supervisor. Então, eu busquei isso. E o que eu vejo, não é do período que eu estive, mas agora, a dificuldade que os clubes têm é desse relacionamento interno, né, da diretoria, de situação e oposição, e que muitas das vezes gera um desgaste muito grande para o clube. As pessoas colocam em cima dos resultados. Porque se você ganha um campeonato carioca, ganha um brasileiro e tal, essa coisa toda, ganha a Copa do Brasil, você é tido como um bom profissional. Dá um exemplo, o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, a gente teve uma boa administração. As pessoas questionam a administração por você não ter vivido isso em outras áreas, em outros momentos, mas o Vasco foi apontado como a melhor administração em 2011, não só pela conquista, mas porque fez um bom trabalho. E o que a gente tinha e que tem que administrar, infelizmente, não é um ativo, então, e sim um passivo. Então, cada presidente que entra, ele vai administrar o que o outro deixou, entendeu? Então, essa é a situação, essa é a dificuldade maior. Então, quando eu entrei, o Vasco não tinha patrocínio, nós conseguimos patrocínio, conseguimos equilibrar as finanças do clube, mas dentro de uma realidade que você tinha que fazer time também e ser competitivo. Então, deixamos de ganhar um campeonato brasileiro, né, um absurdo da forma como foi. Deixamos de ganhar alguns campeonatos cariocas aqui que também... E aí não adianta ficar justificando, passou. Mas
Se eu me arrependo de alguma coisa, foi não ter saído no primeiro mandato e dado a oportunidade para que outras pessoas pudessem dar continuidade, porque quando isso não aconteceu, essas pessoas que estavam fora atrapalharam e muito a nossa administração. Você também foi político, você teve 5 mandatos como deputado. Um deputado estadual. Como é que você analisa o cenário da política regional, né, no caso daqui da cidade do Rio, do estado do Rio, estado do Rio, e a situação na política nacional? Você acha que está em crise? Cara, o que eu acho é o seguinte, é muito parecido com o futebol, né? Quando você tem partidos e situações de oposição, tem que ter oposição para acompanhar, para fiscalizar, para olhar e tal. Eu também concordo com isso, acho que é importante. Mas eu acho que qualquer governo e qualquer deputado, e aí a população, no modo geral, ela tem que saber a função de cada um, o que o cara representa, o cara foi eleito para quê, né? A gente está ali dentro de um segmento e muitas das vezes o cidadão enxerga ou te enxerga como um salvador da pátria, né? De resolver os problemas, principalmente a Baixada, falando de Baixada, né? Que você está ali no teu bairro, você tem que resolver tudo do seu bairro. Não, quando você é um deputado do estado todo, você está ali para acompanhar os outros segmentos, não só a parte do esporte, mas outros segmentos de saúde, educação, essa coisa toda. O que eu vejo, eu torno a dizer, é um grande jogo e você tem que saber jogar isso aí. Acho que o importante dentro da própria política é você ter uma linha de conduta, uma linha de trabalho, entendeu? Às vezes você tem dificuldade por não concordar com uma situação ou outra, mas acho que o importante dentro de tudo isso é você tentar e dar a sua contribuição como cidadão, como homem, como pessoa, mas acima de tudo como político. Político que buscou e sempre tentou fazer o melhor e que as pessoas enxerguem, principalmente o cidadão, que na realidade o deputado, o vereador, o deputado federal, o senador, ele é um veículo, ele é um representante para ser aquela pessoa do povo para chegar no executivo. Então também a população ela tem que se organizar um pouco mais para ela saber reivindicar, para saber buscar, para que você possa ter forças para que essa representação que você faz através do voto, você possa conseguir coisas que venham atender não a uma pessoa, mas que venha a resolver ou tentar solucionar problema de um bairro, de uma comunidade ou do cidadão no modo geral. Para fechar, futebol brasileiro para você hoje é um espaço de produção de pé de obra de jogadores, ou você ainda enxerga o futebol brasileiro como um espaço de espetáculo? O futebol brasileiro produz espetáculo? Quando ele se prepara para isso, produz, mas hoje o futebol brasileiro está muito mais voltado, principalmente depois da Lei Pelé, ele está muito mais voltado para preparar garotos que, se você pegar na grande maioria, ou perguntar a um garoto de 15, 16 anos qual o sonho dele vai ser jogar no Real Madrid, no Barcelona, no PSG, e não jogar no seu clube de origem. E é por isso que às vezes até o próprio torcedor não sabe nem escalar o seu time, porque o garoto está ali com 15, 16 anos e quando ele começa a se projetar, a aparecer para o futebol, entendeu? Aí entra o problema que a gente vive no clube, o clube tem que sentar com o agente desse jogador, dividir, começar a fatiar esse jogador, né, para que ele possa permanecer ou não no clube de origem. Então, acho que até nesse sentido, a própria Lei Pelé deveria ser modificada no sentido de dar ao clube um pouco mais de condição, porque a intenção foi boa de fazer desse jogador e ter o direito de ir e vir, o direito de negociar, mas hoje a coisa inverteu, o clube fica muito na mão do representante, do agente, para que ou o jogador ou o clube aceita a situação que está sendo colocada, ou esse jogador de repente vai embora. E aí eu digo com 16, 15, 16 anos, quando você assina